E Salomão estava terminando aquela obra da casa de Deus, que levou 7 anos para fazer aquela grande obra. 7 anos, isso está em 1 Reis, capítulo 6. 7 longos anos para construir a casa de Deus. Isso mostra que a obra de Deus, ela, para ser bem feita, ela leva tempo, irmãos. Então, damos graças a Deus aí pelo tempo que nós temos como igreja. Salomão, ele usou mais de 180 mil trabalhadores na obra. Isso também quer dizer outra coisa. Isso quer dizer que a obra de Deus, ela precisa de muita gente para trabalhar nela. Então tem vaga para todo mundo. Talvez você hoje não esteja fazendo aquilo que você desejaria fazer, mas você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa na casa. Sobe num altarzinho que ele fez, numa plataforma, ele se ajoelha perante o povo, levanta as mãos para o céu, e daqui do 14 em diante, ele vai começar uma linda oração na presença de todo o povo. Aprendo também outra coisa, que a gente pode orar muitas vezes em particular, mas coisa gostosa é a gente orar como igreja, orar juntos, todos juntos em um só motivo, em uma só vontade, em uma só direção. Isso é unidade, isso também é comunhão. E agora, a partir de agora, nós vamos ver algumas características ou algumas qualidades na oração que Salomão fez, para que hoje a gente também, quando for orar a Deus, seja particular ou seja na igreja, a gente possa lembrar. Ele faz questão de começar a oração dele com adoração, com reconhecimento da grandeza do Senhor. Ele mesmo diz aqui, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, nem em nenhum outro lugar. Então toda vez que eu e você, nós vamos orar a Deus, é bom a gente lembrar desse tipo de oração. Começar adorando a Deus, começar exaltando o nome do Senhor. Até o Senhor Jesus, ele ensina na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, não é para repetir, é uma oração modelo. Vários pontos ali, ele começa falando: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Em 3 momentos, Jesus ensina na oração a começar exaltando a Deus como Pai, como Senhor. Ele disse assim na sua oração: e agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. O que ele está falando aqui agora? Olha só, presta atenção, não sei se você percebeu. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra. Uma palavra que já havia sido dita para a pessoa que viveu antes dele, que foi o seu pai, Davi, e que agora ele está fazendo uma oração pedindo para Deus cumprir a palavra que já foi dita. Ou seja, uma segunda característica da oração de Salomão é que quando ele vai falar com Deus, primeiro, ele recorre à palavra do próprio Deus. Primeira coisa que eu aprendo, a própria palavra. Toda vez então que eu for orar a Deus, eu posso recorrer à palavra de Deus. O que está escrito na palavra, Deus se responsabiliza. Amém? Ele se responsabiliza na palavra. E aí ele conta nesse próprio versículo, além de ser a palavra, foi uma palavra que foi dita já antes. Então ele está recorrendo à fidelidade de Deus. Aquilo que ele disse, ele é fiel para cumprir. Olha que coisa linda, irmãos. Toda vez que a gente for orar, então, lembra da oração de Salomão: adore a Deus, reconheça a sua grandeza, a sua soberania, mas também recorra à palavra, recorra às promessas, recorra à fidelidade do Senhor. Aquilo que está escrito, ele se compromete em cumprir. Ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Que lugar que ele está falando? Lembra que ele tinha terminado o templo, a casa de Deus, e agora ele está fazendo uma oração de consagração do templo para dar início aos trabalhos.
as atividades do povo de Deus. E ele então lhe fala o seguinte: eu tenho uma petição para ti, ó Deus. Olha, que ele já saiu da adoração e agora ele começa a entrar no campo da petição. É isso mesmo. A gente pode pedir a Deus, pastor? Se a gente não pedir a ele, a gente vai pedir a quem, né? Jesus nos ensinou: pedir, dá-se-vos-á, o versículo do pidão. Mas que seja, irmãos, pedir, dá-se-vos-á. A gente tem que pedir é para o nosso Deus, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção é do nome do Senhor. E aí Salomão ele fala: eu te peço uma coisa, Senhor, que toda vez que houver alguém nesta casa que está sendo dedicada a ti, que levantar um clamor, que levantar uma oração, ouve dos céus, Senhor, e atende. Olha que petição linda que ele faz, irmãos. Ele quer ter a certeza que quando houver uma súplica na casa de Deus, seja quem for que estiver fazendo essa súplica, Deus ele vai ouvir e Deus ele vai atender. Que Deus, quando alguém fizer uma súplica, quando alguém fizer um clamor, quando alguém fizer uma oração pedindo perdão, o que é que ele quer ter certeza no coração? Que Deus vai perdoar. E sabe, irmãos, muita gente que eu conheço, mesmo fazendo a oração pedindo perdão a Deus, não confia que Deus lhe perdoou. Tem gente até que acha que o seu pecado é tão grave que Deus não é capaz de perdoar. Tem gente que acha até por causa disso que tem que pagar penitências, que tem que fazer algum tipo de obra específica, algum sacrifício muito grande para que Deus possa perdoar. E Salomão está ensinando o seguinte: quando alguém nessa casa clamar a ti e orar pedindo perdão, ouve tu dos céus e perdoa. Então, ouve tu então desde o céu e age e julga os teus servos, condenando o ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, que é a lei da semeadura, mas justificando ao justo e dando segundo a sua justiça. Ao mesmo tempo que ele recorre ao perdão, ele sabe que Deus é um Deus justo. É o Deus que é amor, irmãos. O nosso Deus, ele é amor. Lá em 1 João 4 fala que ele é amor, mas ele é justo. Um Deus que é amor, ele precisa também ser justo, porque o amor verdadeiro, ele pratica justiça. Senhor, aquela minha causa, Senhor, eu tenho direito na minha causa. E Deus pode estar olhando e falar: não é bem assim não é dessa maneira não, tem alguma coisa errada aí. Sabe, irmãos, em alguns lugares as pessoas, entre alguns tipos de campanha, algumas crenças que circulam nas igrejas, o camarada, um exemplo, ele não estuda, ele não se prepara, mas ele vai lá no concurso e ele não estudou nada mesmo, nada vezes nada. Quanto que é nada vezes nada? É nada. Mas aí ele fala: eu sou servo de Deus, aquela vaga Deus vai me dar. E aí fica decepcionado porque não entrou. Por que ele não entrou? Porque Deus é justo, irmão. Tem gente lá que passou a noite lá, queimando, prestando, estudando. Deus é justo. Então ouve tu desde os céus, perdoe os teus pecados, o pecado do povo de Israel, e torna a levá-los à sua terra, para que a terra que tem lhes dado aos seus pais. Ele está falando o seguinte: ele está querendo recorrer sim a uma vitória, a uma restituição, a uma bênção que o Senhor tem para dar. Mas qual é a base de fazer essa oração? Quando eles estiverem errado, mas eles tiverem se arrependido, confessado o pecado e entrado na presença de Deus com clamor e oração, aí sim ele recorre a que Deus lhe dê vitória e faça com que o seu povo volte para a sua terra vitorioso. Isso aqui também dá muito para falar, irmãos, porque tem muitos de nós cristãos querendo participar das vitórias de Deus, mas sem se arrepender uma vírgula dos seus erros. Não, irmãos. A base da salvação começa com o arrependimento de pecados. Para a salvação, eu preciso primeiro me arrepender. E para andar no caminho de santidade, eu preciso todos os dias rever os meus conceitos, rever as minhas palavras, rever os meus
maus e pedir perdão, me arrepender e mudar. Até aqui entendemos que Salomão está orando assim. Primeiro, ele adora. Segundo, ele conta com a palavra a fidelidade do Senhor. Terceiro, ele pede para que Deus atenda qualquer súplica feita na casa de Deus. Ele conta com o perdão de Deus. Ele conta com a justiça de Deus. Ele conta com a vitória de Deus depois do arrependimento. Mas ele também conta que Deus é o único que pode fazer chover de novo para trazer provisão. A terra está seca. Está achando que alguma coisa que você cometeu de errado? Então se arrepende, gente. Salomão está ensinando o povo, fala, gente, precisa se arrepender, precisa mudar, aí vai vir a provisão, aí seremos curados de todo e qualquer inveja a Cristo. Não existe impecabilidade. Nós vamos escorregar ou no pensamento, às vezes esse pensamento vira uma palavra que não devia, e às vezes pior, vira uma atitude. O que Salomão está ensinando é que quando o povo de Deus errar, pecar muito feio, e mesmo assim houver graves consequências, pegar o povo e levar lá para o cativeiro, se lá na terra do cativeiro, porque havia aquela crença que a oração que ia ser atendida era só aquela que estava sendo feita no templo, mas ele fala, se lá eles se virarem para a direção da sua terra, que era como Daniel orava. Daniel abria a janela do seu quarto que dava para Jerusalém, e de lá ele orava, orou por 70 anos, eita, olha, que bênção, desistiu não, até o dia que Deus tirou ele de lá. Sabe o que vai acontecer? Ele falou, quando eles fizerem isso, Senhor, ouve a oração deles e tira eles de lá e traz de volta para a sua terra. Ele está querendo dizer outra coisa, que na oração a gente pode pedir para Deus, para jamais, eu sei que Deus não vai fazer isso, mas ele deixou bem claro, pedir para Deus para jamais te abandonar. Você já fez essa oração? Senhor, não me deixa, não desiste de mim, Senhor, não me abandone, Senhor, eu sou fraco, eu erro, mas eu te amo, eu quero estar na sua presença. Oração sincera, irmãos. Às vezes a gente fica querendo maquiar a oração, fazer aquelas palavras bonitas, né? Ó Senhor, nesta noite eu quero dizer, Pai. Tá, você pode orar assim, mas lá no teu quarto, é só você e Deus, rasga o coração e fala para Ele, não me abandone nas consequências desse meu pecado. Não me deixe aqui abandonados. Eu não quero sofrer. Até aqui, entendemos? Os teus ouvidos atentos a toda oração que se fizer, onde? Neste lugar. Ele está contando com os olhos e com os ouvidos de Deus. Com os olhos e com os ouvidos de Deus. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Muita coisa. Salmo 34, versículo 15, está escrito assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao quê? Ao seu clamor. Salmo 33, versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Quem teme a Deus aqui, diga amém. Sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos no período da dificuldade. Irmãos, tem a glória do Senhor encheu toda a casa. Você pode aplaudir o nome do Senhor, igreja?